Olá, turma. Aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, temos uma questão da banca FGV que nos diz o seguinte: sobre o plano cartesiano, há 4 pontos A, B, C e D que definem um quadrilátero convexo. Suas coordenadas são ponto A é 5 e 0, ponto B 7 e 0, ponto C 0 e 24 e o ponto D 0 e 12, beleza? Aí, turma, nos diz o seguinte, ó. O perímetro desse quadrilátero em unidades de comprimento é 44, 46, 50, 52 ou 54. Turma, primeira ideia necessária: lembrar o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano é formado por dois eixos ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Perpendicular um ao outro. É porque quando está em 3 dimensões ali, né, pessoal? Mas de toda forma, espero que vocês tenham compreendido. Mas como está aqui o y, eu quero que vocês lembrem o seguinte: o eixo das ordenadas não necessariamente todas as vezes vai ser representado pelo y. Em alguns casos, em algumas aplicações, esse y some. Então é legal lembrar que as ordenadas ou o eixo vertical, aqui as abscissas ou o eixo horizontal, e a questão do x e o y é legal sim, mas não pode ser fixa porque vai saber o contexto, vai saber de que vai ser chamado eixo, mas a ideia é essa do plano cartesiano. Outra coisa importante: quando eu tenho uma coordenada de um ponto, o primeiro elemento refere-se ao x, ao eixo x, o eixo horizontal. E o segundo elemento refere-se ao eixo vertical, que é o eixo y, o eixo das ordenadas. E na hora de marcar o ponto, você vai ter que criar essa projeção, beleza? Exemplo: suponhamos que eu tinha aqui o ponto E, que é 3 e 2. O 3 ele refere-se ao x. Então, eu vou olhar aqui, ó, a projeção no eixo x. A partir do eixo x, eu vou projetar ele. 2 não, então vamos colocar um 9 aqui, porque a escala está diferente. E no eixo y, 9. Então, eu vou projetar ele até no 9 do eixo y. Aí você marca o ponto, ok? E isso é importante pelo seguinte: nesse caso aqui mesmo, a minha escala está diferente, pois o eixo x, vocês podem ver que é 5 e 7. No eixo y tem um 24 e um 12. Aqui o nosso eixo x vai de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o nosso eixo y, 3, 6, 9, de 3 em 3. Isso é só um detalhe que não compromete a nossa, digamos, a nossa análise. Vamos marcar esses pontos, vamos projetar esses pontos aqui no gráfico. Primeiro, você tem ali o ponto A, coordenadas 5 e 0. 5, turma, ó, referindo ao x, e 0 porque a projeção do eixo y está na reta do zero. Então, esse é o ponto A. O ponto B já ficaria aqui, que é o 7 e o 0, projetando do 7 e do 0 do eixo y. E o ponto D e C, eles vão ficar exatamente em cima do eixo y, que é um ponto interessante de vocês lembrarem, porque, né, é uma questão interessante. Se eu tenho 0 no y, na coordenada referente ao y, os pontos ficaram exatamente em cima do eixo x. Agora, se o 0 está na coordenada do x, turma, está no elemento x, olha só, os pontos vão ficar exatamente em cima do eixo y. Nesse caso aqui é o ponto D e aqui o ponto C. Aí outro ponto importante, né? Outro fato importante, outro ponto, ponto, né? Fica estranho. Outro fato importante. Ele quer que você calcule o perímetro de um quadrilátero. É necessário lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados. Logo, se é um quadrilátero, na sua mente tem que estar bem claro que em algum momento você vai ter que encontrar 4 medidas para que você some e encontre o perímetro. Nesse caso, nós temos essa parte aqui, ó, que é uma das medidas. Nós temos essa outra parte, que é um dos lados do quadrilátero, e esse segmento verde e o lilás. O segmento verde do ponto B até o ponto C e o segmento lilás do ponto A até o ponto D. Essa é a missão. Entender que essa é a missão já é o ponto mais importante da questão, porque assim, tudo que vem após isso aqui digamos assim, execução, está ligado à execução.
álgebra, cálculo, domínio de conceitos, distância entre pontos, geometria, tudo está ligado à execução. Uma vez que você conseguiu chegar a essa ideia, a questão está entregue, a questão foi resolvida, a estratégia está correta, mas como vai se executar, né, essa resolução? Porque essa seria a ideia para que você conseguisse chegar ao perímetro. E aí vamos pensar de duas formas diferentes. Uma mais algébrica, ok? Considerando que você está bem preparado, está lembrando de muita coisa. E uma outra mais geométrica, né? Que envolve mais uma dedução. Se vocês observarem certinho, lembrarem que aqui projeta, né, é perpendicular, então forma 90 graus ali, você pode imaginar um triângulo, beleza? E imaginar que esse segmento que vai de B até C é a hipotenusa do triângulo. Da mesma maneira, você pode imaginar um outro triângulo lilás aqui, no qual a hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente a medida que nós queremos. É o segmento que vai do A até o D, ok? Vamos tentar separar isso, turma, até para ajudar vocês aqui, ó. Vamos separar. Vamos voltar com os pontos e aí vou separar os triângulos. Aí eu quero que vocês lembrem o seguinte: preciso descobrir essa medida, vou chamar de x, essa aqui eu vou chamar de y, tranquilo? Considerando que esse, né, segmento verde é o que vai do ponto C até o ponto B, nós vamos até colocar aqui, B, C. Eu consigo encontrar a medida dos outros lados. Por quê? Se esse ponto C é 24, aqui também seria 24 unidades de medidas. Se o ponto B é 7, aqui também seria 7 unidades de medidas. E aí eu conseguiria simplesmente falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos outros dois catetos elevado ao quadrado, ok? Ou a soma do quadrado dos outros dois catetos, que fica melhor para entender. Chegou aqui, eu vou, né, utilizar de uma ideia que todo mundo está calculando bem. Já vou avançar um pouco para que o vídeo não fique muito absurdamente grande. 24 elevado ao quadrado, 576, mais 7 elevado ao quadrado, 49. Isso tudo resultaria em 625. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, pessoal, nós teríamos que y é igual a 25. Vou considerar o positivo, porque a gente está na geometria, né, que é a distância. Então, nós saberíamos que esse lado é 25. E para descobrir esse, ó, nesse caso, esse segmento vai do ponto A até o ponto D. Então, aqui seria o ponto D, aqui seria o ponto A. E nós saberíamos que o ponto D está na altura 12, logo aqui seria 12. E o ponto A, ele está aqui no 5, na coordenada 5. E aqui seria 5 de distância, turma, porque vai aqui, ó, daqui até aqui, beleza? Essa é a ideia. Calculando, usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual ao quadrado de um cateto somado ao quadrado do outro cateto. 12 elevado ao quadrado, 144. 5 elevado ao quadrado, 25. X ao quadrado é igual a 169. E aí nós tiraríamos a raiz quadrada de ambos os lados e chegaríamos à conclusão, pessoal, que esse valor de x é 13. Só com essa informação, ou só com essa lógica, né, de teorema de Pitágoras, você já conseguiria resolver por quê? Porque aqui, turma, olha só, a distância aqui, ela é duas unidades de medida. A distância do 24 por 12, é só você subtrair 24 menos 12 é igual a 12. Então, nós já saberíamos que aqui é 2, aqui é 12. Esse foi o segmento que nós achamos lilás, que é o 13. E esse do alto aqui, turma, que eu estou tentando trocar de cor, mas a cor não foi, ele é o 25. Somando todas essas medidas, a gente chegaria, pessoal, né, o perímetro, ele é igual à soma tudo.
12 mais 13, que é igual a 25. 25 mais 25, que é igual a 50, mais 2 é igual a 52. Vamos por uma outra forma, só para vocês perceberem que elas estão exatamente ligadas e o que vai diferir é a profundidade do domínio que você tem dessa parte de álgebra, né, linear, digamos assim, de geometria analítica. Aqui, pessoal, ó, é uma fórmula que determina a distância entre dois pontos quaisquer. Independente se você começa, né, ou se você tem a perspectiva do ponto B para o ponto C, ou do ponto C para o ponto B, tem que dar o mesmo valor. Que a gente vai chamar o seguinte, ó, considerando que nós vamos começar do ponto B, tá, daqui para lá, você vai chamar o ponto B de x1, y1. E o ponto C vai ser o nosso x2, y2. Lembrando, né, dessa relação que determina a distância entre dois pontos quaisquer, você simplesmente substituiria. Você vai perceber que a gente vai chegar bem próximo daquilo que nós já fizemos, considerando apenas o teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui mesmo, ó, quem que é o y2? É o 24. 24 menos y1, 0, elevado ao quadrado, mais x2, é o 0, menos o 7 elevado ao quadrado. Aí nós temos o seguinte, 24 menos 0 é 24. Então fica 24 elevado ao quadrado. Vou deixar o parênteses, turma. Meu Deus, né? Vou apagar aqui para não virar bagunça. Boa. Ficou 24 dentro do parênteses, mais 0 menos 7 elevado ao quadrado. Aí nós chegaríamos na seguinte situação. Qualquer número positivo, qualquer potência de base negativa, melhor dizendo, quando for elevada a um expoente par, vai resultar num valor positivo. Então, 24 vezes 24, ou 24 elevado ao quadrado, é igual eu comentei na outra parte. Eu vou dar um salto aqui para a gente ganhar tempo. É 576. E menos vezes menos, mais 7 elevado ao quadrado, 49. Então, muito cuidado com esse sinal. Muito cuidado com esse cálculo, que às vezes ele pode te atrapalhar. Aqui teríamos 625, e a raiz quadrada de 625 é 25. Chegamos, turma, ao mesmo ponto que eu comentei com vocês. Ao mesmo valor, utilizando uma estratégia diferente, que se não sei que se vocês observaram, essa lei ou essa fórmula que determina a distância entre dois pontos, ela nada mais é do que o teorema de Pitágoras, meio manipulado ali algebricamente, considerando uma diferença entre uma coordenada e outra. Depois tentem compreender, tentem acessar um vídeo que demonstra isso, que vocês vão ampliar o leque de possibilidades. Vamos fazer com a outra medida só para vocês validarem e vocês terem certeza que se vocês utilizassem essa estratégia, daria certo também, beleza? Considerando agora esse segmento e outro, turma, daria certo até nesses segmentos aqui também, que estão na vertical e na horizontal, só que aí é bobeira, né, pessoal? Se você, né, precisar de fazer isso para esses segmentos, aí você perde muito tempo. Aqui é só subtrair o 24 menos 12 mesmo, o 7 menos o 5, que está tranquilo. Mas, se você quiser, pode fazer. Nesse caso, você teria que chamar um dos dois, teria que chamar um dos dois de x1, x2. Vamos inverter nesse caso aqui, ó. Aqui vai ser o x1 e o x2. Aqui vai ser o x2 e o x1. Só mesmo para vocês verem que não importa a ordem. Nesse caso, coloquei 2 aqui, turma, mas é 1, desculpa. E é um y, né? Loucura já aqui. O vídeo vai ficando grande, vai ficando meio louco. Aqui nós temos que o y2 é 0. Então fica 0 menos o 12, que é o nosso y1. Isso tudo elevado ao quadrado. De novo, turma, essa aqui eu esqueci de escrever o elevado ao quadrado aqui, perdão. E do lado de cá, nós teríamos o x2, ok? Que nesse caso é o 5, menos o x1, que é o 0 aqui no alto. E aí nós montaríamos, né, aquela mesma ideia do outro exemplo.
0 menos 12 fica menos 12 elevado ao quadrado. 5 menos 0 é 5 elevado ao quadrado. E a raiz quadrada disso tudo. Menos vezes menos mais, qualquer potência na qual a base seja negativa, o resultado é positivo. 12 vezes 12, 144. E 5 elevado ao quadrado, 25. Isso tudo na raiz quadrada. X é igual a 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. Eu quero que vocês reparem isso. Utilizamos uma ideia referente ao Teorema de Pitágoras, que mais simples, digamos assim, mais fundamental, e utilizamos essa ideia da distância de pontos, que é um pouquinho mais puxado, mas independente do que você, da forma que você utilizou, você chegaria que esse segmento é 25, esse é 13. Se você quisesse, subtrair 7 menos 5, 2, e aqui 24 menos 12, 12, e chegaria à mesma ideia. Tranquilo? Vamos lá nas alternativas, turma. Considerando as alternativas, pessoal, letra D, beleza? 52 unidades, de comprimento. Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva feita de uma maneira educada, deixe aí nos comentários. E bons estudos.